de coração, e todo mundo da época do SEMES, do CAP, conhece muito ele. Faz tempo que eu não vejo o Zé, quero encontrar ele, inclusive. Abraço, Zé, você foi muito importante na minha vida, mas vamos começar mais um Hora de Notícias. Muito bom dia, Wilson Novaes. Um bom dia para você, Rony Brainer, bom dia para todas as pessoas aí habituadas sempre nos acessando, aqueles que estarão acessando pela primeira vez. E hoje a gente rende a essas homenagens. Você já sintetizou aí essa data de 15 de outubro, né, que se comemora o Dia do Professor. E por que esse Dia do Professor? Lembramos que foi proclamado pela Unesco o Dia Mundial dos Professores, que é no dia 5 de outubro. Isso. E o dia 15 é a data que nós comemoramos em nosso país, o Dia do Professor e da Professora. E nós já estamos aqui com a nossa convidada especial. Sempre a gente traz um convidado especial para esse programa, e nada mais justo, né, mais correto que trazermos uma representação de uma classe, que é a classe dos docentes, dos professores e professoras, que é a dirigente da PLB, Sindicato Delegacia do Sol, a Promulge, para nos falar um pouco dessa história. Ela, inclusive, ela redigiu um manifesto que nós até publicamos no blog, alguns trechos. A Caroline Moraes, que está aqui com a gente e vai nos falar sobre essa data de hoje dedicada aos professores. Bom dia, professora Carol. Bom dia, Wilson, Rony, todos os internautas. É uma data que desde o Brasil Império que foi instituída, né? Porque a nobreza da função de educar, né, é preciso ser reconhecida. Então, essa data é uma data muito importante, como eu falei, histórica, né, que faz com que possamos celebrar a importância desses profissionais na vida de qualquer cidadão, né? Todo mundo passa por uma professora, seja classe de baixa renda, seja classe com uma renda melhor, mas todo mundo passa na vida por um professor. Então é preciso que essa data seja de fato celebrada mesmo, lembrada, e que também seja uma data de reflexão. Por isso que fiz esse manifesto da PLB Sindicato, onde reforçamos quem é o professor da educação básica, que são os anos iniciais de nossa educação, e quais as dificuldades que hoje esses profissionais têm encontrado em sua atuação. Perfeito. Professora Carol, sempre quando a gente trata da questão do dia do professor, do professorado como um todo, seja ele no nível que nós falamos hoje até na Rádio Povo, a senhora esteve lá com a gente, professor da rede pública, da rede privada e tal, mas uma referência ao trabalho do professor está na PLB, né? A PLB em nível de Estado. Sim. É a representação principal. Eu gostaria que a senhora rememorasse, nos passasse um pequeno resumo de como começou esse movimento, que hoje até a gente fala assim, a PLB, Sindicato Delegacia do Sol, a Promulge, né? Começou como uma associação de classe, e hoje é um sindicato de classe, né? Na verdade, Wilson, a profissão aqui em Jiquié foi uma profissão que teve bastantes problemas, não é? Muitas humilhações, não é? Os professores municipais não tinham uma carreira, e toda e qualquer conquista que nós temos é com luta. Então os professores começaram a se organizar, né? Na época incentivados inclusive pelo Padre Jesus, né? E a partir desse incentivo do padre, os professores se organizaram em um movimento e fundou uma associação chamada de APROMUGE, né? Essa associação teve seus primeiros dirigentes na pessoa da professora Yara Tamandaré, professora Ana, professora Claudenice. Essas pessoas já se aposentaram. Então essa associação começou, não é, bem pequena, e foi estruturando e organizando o movimento de professores municipais aqui em Jiquié. A PLB Sindicato, um sindicato baiano, não é, que foi fundado lá na capital, veio até o interior e propôs
a associação fundir e organizar um sindicato de professores de base municipal aqui, já que eles já eram de base estadual. E aí, os professores municipais em assembleia aprovaram, e esse sindicato, a PLB e a Promuge, né, que houve a fusão da PLB com a Promuge, e foi dirigido pela professora Dinorá Santana, irmã de Dilma Santana, que também hoje é aposentada. A partir de Dinorá, o sindicato, a PLB, foi se fortalecendo aqui em Jequié, foi conquistando a classe trabalhadora da educação, e depois veio a professora Claudenice, que fortaleceu mais ainda o movimento, e hoje nós estamos à frente. Então, os professores municipais aqui em Jequié construíram, sim, um movimento organizado e tem uma história de luta em nossa cidade. Perfeito. E, professora, nós vamos, nessa rememoração, o Rony lembrou de seus professores, a gente sempre tem aquela coisa assim da sensibilidade que nos traz e relembrar de nossos professores. Mas é uma profissão que vai, né, galgando espaços, sim, dentro dessas dificuldades até os dias atuais. E eu diria, aí eu vou me referir mais especificamente ao professor da rede municipal de ensino, sim, de Jequié, como vejo em outras localidades também, vive um momento muito delicado. Isso. Eu acho que esse debate ou essa discussão que foi estabelecida a partir de uma decisão do Poder Público Municipal, que foi a retirada, a suspensão da regência, né, da gratificação, regência, dos salários, isso criou um clima que nós, assim, que estamos fora, já analisamos, já conversamos. Tem várias interpretações, até pela maneira como foi tratado o tema. Isso. Foi muitas interpretações. Isso. A gente gostaria de ouvir, mais uma vez, da senhora, uma explicação, como está isso, por que essa gratificação legal, como é considerado pelos professores, foi encontrado brecha ou foi encontrada uma fórmula pela prefeitura para retirá-la dos contra-cheques em julho. Wilson, a gente precisa entender também o contexto nacional. Eu estava até, inclusive, antes de começar aqui a entrevista, comentando com o pessoal que nós estamos vivendo em um contexto muito difícil para a educação nacional. Inclusive no Brasil já está tendo organizações, não é? Militâncias de estudantes, de profissionais, onde tem feito debates, organizados movimentos em defesa da educação pública. Porque com os cortes do governo federal no investimento da educação tem prejudicado, de fato, o funcionamento e prejudicado também o investimento na carreira dos profissionais da educação em todo o país. Então, isso aí vai respingando, né, no investimento na educação nos municípios, estados e municípios, né? E Jequié está sofrendo o impacto dessa política federal de cortes na educação. Então a gente consegue entender que se a educação não for prioridade, se não houver investimento na educação, prejudica todo o seu funcionamento no país inteiro. No país inteiro. E com relação à carreira dos professores, essa gratificação regência, ela também tem uma história, ela é legal. Ela é prevista no Estatuto do Magistério. Em 98, essa gratificação foi criada com a nomenclatura de valorização do magistério. E era um valor. Cada professor, de acordo com a sua formação e seu tempo de serviço e sua jornada de trabalho, cada professor tinha um valor. No plano de carreira, onde se organizou a carreira dos professores, que é outra lei municipal, esta valorização do magistério foi transformada em uma gratificação. Essa gratificação se configura através de percentuais, não é mais valor, é percentual. Então, começa de 32% e vai até 80%. Como é isso? Também depende da formação, do tempo de serviço e da jornada de trabalho dos professores. Então, cada professor, dentro de uma formação, dentro de uma jornada de trabalho, dentro de um tempo de serviço, ele tem um valor de percentual.
Né? Então, não é todos os professores que têm o percentual de 80%. Não, variando de 32% a 80%. Quem tem 80% são os professores que já estão no final de carreira, com 30 anos de serviço e já no nível 4. E vamos lembrar que no município já temos professores com mestrado e com doutorado. Porque isso é que faz a carreira do professor. O professor, ele precisa se atualizar, porque, como eu já coloquei em vários espaços, o professor, ele lida com a diversidade na escola. Ele lida com várias realidades, ele lida com tecnologia nas escolas. Então, o professor, ele precisa se atualizar, ele precisa estar em constante formação. E ele também precisa ser valorizado por essa formação que ele busca. Até para incentivá-lo a buscar mais informação, porque a educação, ela não é algo estagnado, algo parado, ela é móvel, ela é dinâmica. Então, o professor precisa se atualizar, precisa se aperfeiçoar e ele precisa ser valorizado por esse aperfeiçoamento, por essa atualização. Então, essa gratificação regência veio para isso, para valorizar esse professor que está em constante formação e que também tem um tempo de serviço prestado à comunidade jiqueense. Nós vamos já pegar aqui um comentário que está sendo feito aqui, não está sendo enviado. É o professor Antônio Marcelo, não é? Professor da rede estadual, né? E municipal. É o professor Antônio Marcelo. E também trabalha na rede privada. Na rede privada. Então, o Antônio Marcelo, ele coloca aqui, eu vou pegar aqui o comentário dele. Carol, parabéns, aí coloca, Carol, dirigindo a presidente. É necessário que os governantes valorizem verdadeiramente a educação. Estamos num momento delicado da situação brasileira, contingenciando recursos, desvalorizando a capacidade crítica e levando a uma tensão entre profissionais da educação e a sociedade. Ele faz esse comentário, né, em adesão ao que nós estamos colocando, ele que também é professor. E a gente manda um abraço aí para o professor Antônio Marcelo e também para Luiz Santana, para Cíntia Kelly Gleichmann, sempre é um ouvinte assíduo aqui do nosso programa, Leiane Rodrigues e Júnior Machado, pessoas que já nos acompanham, dentre outras que estão Júnior compartilhando. Machado, professor é de professor história. também, né? Então a gente gostaria, inclusive, abrindo aí a você a oportunidade. Hoje, o dia do professor, a gente traz a professora Carol para falar com a gente, mas se você tiver qualquer opinião, qualquer adendo queira fazer, fique à vontade e manter esse contato com a gente. Wilson, eu só quero salientar aqui os principais desafios hoje da carreira do professor. Primeiro desafio é que haja, tanto no país como nos estados e municípios, uma política que priorize a valorização profissional. Né? O professor, ele precisa ser valorizado, não porque ele é professor, mas porque ele é um profissional de nível superior como os outros profissionais de nível superior, assim como os outros são valorizados e respeitados, o professor também merece estar nesse rol do respeito e da valorização. O professor também, um outro desafio é, como eu já coloquei, formação. Tanto a formação inicial como continuada é necessário. Né? Os professores precisam de formação inicial, de formação continuada, porque a educação exige isso. Também o professor precisa do seu piso respeitado. Todos os anos tem a atualização desse piso e é a maior angústia para que esse piso seja atualizado e respeitado. Inclusive, Jiquié está fora do piso. Esse ano, além de ter o corte na regência, não foi atualizado o piso dos professores. Nós estamos com o piso de 2018. Né? Não houve a atualização. Não houve. Então, nós precisamos ter um piso e que esse piso seja respeitado e seja aplicado na carreira. E termos também condições de trabalho, né? Condições de trabalho, condições para exercermos a nossa profissão com qualidade, não é? Muitos professores estão angustiados, se sentem sozinhos, outros estão adoecendo, o número muito alto de adoecimento na profissão, né? Há esse número alto e nós estamos precisando que as gestões tenham essa sensibilidade de oferecer as condições de trabalho a esses profissionais. Ô, professora Carol, você tiver alguma colocação também, fica à vontade, Sim. Rony, mas
geralmente é para a gente, né, nem todo mundo é professor, nem todo mundo vive, né, o que é a vida do professor, o que ele desenvolve. Mas a gente ouve falar assim, o Fundeb, né, hoje é Fundeb, né, não foi Fundef, mas hoje é Fundeb. O Fundeb, ele inclusive está numa fase agora de encerrar o prazo para o qual, e eu espero que seja logo, e parece que a discussão já começa, para criar um outro mecanismo. Senão as prefeituras dos estados não tem como bancar. A educação não pode acontecer isso. Mas a questão que eu coloco assim, piso salarial atualizado todos os anos, né? E o recurso do Fundeb. O que representa, fora o recurso do Fundeb, o aporte do município? Porque o município sempre alega não ter esse aporte, ter dificuldade para esse aporte. O porquê disso, professora? O que vem, no caso da renda per capita, o Fundeb é pela renda per capita, por aluno, por né? aluno. Por aluno. Não é o suficiente para pagar a educação? Veja bem, a matrícula precisa melhorar. Você só torna uma matrícula melhor, o número de alunos mais elevado num sistema de ensino, quando você melhora também as condições nas escolas, para atrair o estudante, não é? Então, o que é que o município precisa? Precisa investir. Quando a gente fala em investir na educação, investir é para justamente atrair matrículas, aumentar o número de matrículas, e com o aumento do número de matrícula, aumenta o financiamento, né, para o município, e isso vai provocar também uma melhora na estrutura da educação e melhores resultados. Hoje em Jequié, nós temos matriculados na rede municipal, uma cidade como Jequié, 16 mil, não é? E 700 Poderia estudantes. Ser mais. Poderia muito sim mais. ser mais. Nós temos problemas sérios de evasão no município com relação à EJA, não é? A educação de jovens e adultos tem um número de evasão grande, não é? Então, é preciso, né? A gente começa com um número de matriculados e termina com outro número, e você pode perceber que no caminho, no percurso, houve a desistência, né? Então, são vários fatores que têm provocado para que o número de matrícula não venha a ser um número substancial, para que haja um financiamento melhor do governo federal. Esse é o financiamento do Fundeb. Mas temos que saber que, pela Constituição Federal, o município também tem um mínimo de aplicação. Ele tem também a obrigação. E se a educação é prioridade, ele não vai só contar com o Fundeb. Ele também tem um planejamento, né? Ele também terá, não é, uma prioridade de investimento para com a educação. A gente discute isso, só está contando com o Fundeb para a educação? Né? E a plataforma de governo, né? E o investimento, como é que o governo pensa em investir na educação? Então, são várias discussões em torno dessa questão. Fundeb só não basta. E se acabar o Fundeb. Tem esse medo, né? Pois Agora, professora, eu tenho uma dúvida, né? A gente ouviu muito falar sobre o dinheiro do precatório e tudo mais. Sim. E você falou sobre a estrutura, né? Acredito que vocês, professores, conversam entre si. Sim. Em 2010 para 2009, eu estudei no Colégio Polivalente. E lá na época o colégio já tinha uma estrutura bem precária. Durante esse tempo para cá, os colégios públicos tiveram alguma mudança? Teve algum investimento que você pode ver em alguns colégios assim? Olha, mudança tem, não é? Historicamente, as escolas têm que mudar mesmo, até para se adequar ao que a educação exige, as demandas da educação exigem. Mudanças tem. O grande problema é se as escolas são prioridades, né? E se a estrutura que está aí condiz com o que é necessário, né? Mudanças, tem sempre aquela pintura, mas, por exemplo, a pintura de boa qualidade, né? Aí nós vamos formular um laboratório de informática. Os computadores estão funcionando? Tem internet a contento? Entendeu? Houve mudanças, mas será que essas mudanças estão respondendo como deve ser às demandas? É essa a questão. Aí, quando a gente fala em condições de trabalho, a gente não quer que construa uma sala e pinte a sala, não. Mas quer que aquela sala ofereça toda a condição para que se atue. Né? Ô, professora, quando eu ouvi falar nesses recursos do Fundeb, que era um recurso que foi resgatado ainda do antigo Fundef, precatórios, e chegaria aos municípios, eu fiz uma entrevista algum tempo depois com o professor Roberto Codinho, um educador, Sim. tinha passado pela antiga DIREC, né? E eu conversei muito com ele. E eu confesso à senhora
que eu me entusiasmei com o que ele disse que iria ser feito. Que a educação ia dar um salto. Porque se você tem um orçamento de 400, vou chutar, de 400 milhões, e só para educação você recebe em dinheiro extra, que não está nesse orçamento, 200 e tantos milhões. Pagou algumas coisas que tinham, algumas pendências, não foi isso? Tinha. Aos próprios professores, Isso. não sei quanto gastou. Não, dos 200 milhões, o que foi pago a professores de processos administrativos de direitos que estavam lá arquivados foram 3 milhões. Então não impactou. A não reforma impactou. das escolas custou 9 milhões o contrato feito com a empresa. Com todos os percalços. Então a gente vê que ficou aquém. Muito aquém. Muito. Não dá para entender como é que você tem 200 e tantos milhões. 200, eu vou colocar lá embaixo. Segundo aqui é 205, né? Segundo a 205 prefeitura. milhões, que chegou, né? É. Você pagou 3, 9, pagou mais. Bora colocar, pagou mais alguma coisa, bora ter uma boa vontade, comprou. E não viu-se. E teve um colégio que eu até parabenizei muito, o colégio Celi de Freitas. Sim. Eu ficava entristecido em passar ali, pela história, pelo que representou o colégio, e veio fechado, cheio de mato. Abriu o colégio. Foi o Anísio Teixeira. O Anísio Teixeira, Que é do desculpe. fundo do Celi Era o de fundo do Freitas. Celi de Freitas, perfeito. Isso. Aí foi uma medida acertada. Mas ali não sofreu a reforma É. do precatório. Do precatório. Ali não teve Então- ainda vai ter a reforma do precatório lá. Pois é. Aí bate assim na gente uma interrogação, uma dúvida, o que aconteceu? Aonde foi tanto dinheiro? Será que dá para colocar assim na planilhazinha, gastou com isso. Porque hoje diz que não tem nem 100 mais, né? Tem não. 100 Tem não. milhões não tem não. Tem não. E o que a gente espera é porque teve essa reforma que custou 9 milhões. Sim. Que Ainda tá foi pendência, feita, ainda né? tem Pendente. pendência. E agora já tem planilhas de outras reformas que vão acontecer Reforma agora. da reforma também, né? Tem Teve alguma reforma da reforma reforma. e tem reforma de escolas que não passou por nada Por ainda. nada. Certo? Do precatório. Com verba do precatório. Foi feito um plano de investimento do precatório, não sei se vocês viram, foi publicado inclusive através de decreto no Diário Oficial, né? Onde está lá... Agora, recente, onde está o plano de aplicação do que resta de precatório. Mas o que a gente pergunta na Câmara de Vereadores é que por lá não passou a discussão. O prefeito publicou um decreto. Nós, do sindicato, também não teve essa discussão. A semana passada tive reunião no Conselho Municipal de Educação e também por lá não passou a discussão. Nós, amanhã, vamos ter uma reunião lá no Conselho Municipal de Educação, onde o sindicato foi convidado, o secretário de Educação, o Conselho do Fundeb, o Conselho da Alimentação Escolar, para discutir, não é, esse plano de aplicação do que resta dos precatórios, porque foi publicado um decreto com todas as ações, sem nenhuma discussão democrática. O que a gente está sabendo é que esse plano de aplicação foi feito por uma consultoria. A consultoria fez e o prefeito publicou, né, juntamente com a equipe sua. Publicou, mas nós não vamos aqui dizer que a PLB opinou, que os conselhos opinaram, que não houve isso. Foi Perfeito. tudo feito por uma consultoria. Tem muitos comentários aí, viu, Wilson? Vamos mandar abraços aqui? Vamos lá, Cleito da Hora, Elizabeth dos Santos, deixa-me ver mais aqui, a Cíntia, né, que está lá na Alemanha, ela colocou, peraí, eu vou ver o que a Elizabeth coloca. Bom dia, meus conterrâneos. Infelizmente, os professores não são mais valorizados em todo o país. Ela amplia aí. Sueli Santiago, volta aqui quem? Elizabeth. Hoje em dia, o que se vê são os jovens querendo... Você não vê, né? Se você não vê o jovem querer seguir essa profissão. Isso é fato e é triste, é mesmo. A Cíntia está lá na Alemanha, ela diz aqui, parabéns a todos os professores, em especial a Nilda Vascaína, é isso mesmo? Isso, Nilda do Luiz Viana. Nilda, o sofrimento. A Nilda Vascaína, do Colégio Luiz Viana, foi professora dela. Isso. Aí ela complementa aqui, hoje os alunos não respeitam mais os professores.
né? Ele diz, os professores, isso é muito triste. Nos meus anos escolares, que não estão muito distantes, nós respeitávamos os professores igualmente como respeitavam nossos pais. É verdade, o professor sempre teve importância. O Júnior Souza, Roque, Wendel, também Nascimento, Claudenice Barbosa, nós lembramos dela hoje, né? Professora Claudenice foi uma batalhadora, está lá em Salvador, mas ela teve uma participação assim fundamental, importante para estruturar essa que hoje é a PLB aqui de Quer. Um abraço, a professora Claudenice. Quando vier aqui, venha bater um papo com a gente, professora. O Washington Pereira, José Alves também está por aqui. São algumas das pessoas que já estão acompanhando essa conversa nossa hoje, homenageando. Foi a forma que encontramos de homenagear, foi discutir a profissão com uma representante de uma categoria, que são os professores municipais. A professora Carol também, que lembrando, é professora também do Estado. Ô, professora, e com relação ao Estado? Né? A coisa está caminhando, como é que está a situação? Nós estamos tendo alguns problemas no Estado, principalmente com essa trajetória que o governo tem optado de privatizar alguns serviços dentro da escola, né? E isso está sendo uma luta que o sindicato está abraçando, está indo de encontro, porque essa privatização de setores da escola, como aconteceu, está acontecendo na saúde, né? Alguns setores da saúde estão sendo privatizados. Então, esse planejamento também está sendo levado para a educação. E nós, da educação, temos uma discussão de que a educação não é mercadoria e nem pode, nem deve ser tratada com a lógica de mercado. E essa privatização, nós temos esse receio, não é, de tratar a educação como um mercado, não é? E também o receio de precarizar mais ainda o oferecimento de alguns serviços dentro da escola, porque o que nós tememos é esses atrasos. Você vê que os terceirizados do município sofrem da educação municipal. Hoje o REDA está sem receber. O pessoal que trabalha na higiene das escolas municipais, no preparo da alimentação, a maioria é terceirizado e sempre está tendo problemas com atraso. E isso vai causando insatisfação na comunidade escolar e vai precarizando o serviço. Então, a gente vai de encontro. Então, a luta agora do Estado que nós estamos implementando é contra a terceirização de setores na educação. Nós não aceitamos. Ô, professora, aí a gente volta à questão aqui do município. Eu até conversava com a senhora hoje. Abraço aí para o Fábio Costa Coqueiro, né, do Observatório Social, que está aqui nos acompanhando. Sim. Aí vamos supor, tem uma categoria de professor, que eu não sei qual é a quantidade hoje na ativa, dos efetivos. Sim. São quantos mais ou menos? 511 Estou falando efetivos. do município. 511. Efetivos. Não é o suficiente para cobrir. Não. Quantas escolas? É em torno de 90 escolas. Não é, já se vê aí que não é suficiente. Aí vem REDA, que é um contrato temporário, 2 anos e tal. É feita uma seleção, mas é temporário. Mas é temporário. E os terceirizados, né, que entram... Professor ainda não é terceirizado. Mas em relação ao REDA, que inclusive eu soube que os salários não estavam sendo pagos, com relação ao professor da ativo e o que é da inativo, a prefeitura tem um tratamento. O terceirizado, outro tratamento. Isso. Não é? A desigualdade. Mas aí está todo mundo no mesmo ambiente, todo mundo é professor. Isso. Não é? Então isso, no meu entendimento, precariza, porque a senhora vai chegar, a professora efetiva, ela vai chegar na escola, o salário dela está pago. Ela vai trabalhar, vai exigir do seu trabalho o que ela está pago. Reclamando aí dos problemas, mas vai pago. O REDA está sem receber e vai também para dar aula. Vai dar aula. Não pode funcionar dessa forma. Não e o pessoal que também é auxiliar, porque nós na o auxiliar infantil, nós temos o auxiliar. Não é? Vai colocar o professor para varrer, para limpar, para fazer Não pode, cada um da sua. É terrível. Isso. É sério, o problema da educação no nosso país é sério. É isso. Outra coisa que eu conversei hoje com a senhora é que a questão de que os professores efetivos, grande parte deles está caminhando para a aposentadoria. É o IPREG. Não entra mais ninguém para ser estabilizado com o concurso na prefeitura. Vai esvaziando esse poder. Tem que ser feito alguma coisa. Não pode ficar de ano. Cada um colocar
a casca de banana para o outro que vai entrar, né? Isso. É complicado. Tá complicada a situação do empréstimo, inclusive tem 2 meses seguidos, já vamos para o 3º mês que não é aplicado a aposentadoria de professores, até porque os professores nem querem se aposentar enquanto estiver nessa indecisão da regência, porque se você se aposentar, você vai se aposentar com a última remuneração, e a última remuneração é a que está sem a regência. Então, nem os professores, a situação, nem os professores que estão com o direito conquistado para aposentar, podem aposentar e nem querem por causa dessa sua situação, e nem o empréstimo também está podendo aposentar, porque além de ter esses problemas financeiros que não está oxigenando, ainda tem outro problema. Com a retirada da regência dos professores ativos, diminuiu no repasse. Foi um impacto de 600 mil a menos no repasse. E tem esse problema. Pois eu vou aqui contar esse caso aqui com o meu amigo Rony. Rony, nosso parceiro, que daqui a pouquinho vai estar aqui. Sim. Ele deu um salto numa sorte. fogueira, pulou a fogueira, sabia? Ele saiu em junho, Sim. cortaram a regência, suspenderam a regência em julho. Se ele está ainda na ele não ativa, se se ele não aposenta, cortava a regência. Ele ainda anda chiando, rapaz. Rapaz. Ele deu uma sorte danada. Professor, Ele só E foi ele impactado demorou, depois. viu? O professor Toinho E ele com demorou. toda aquela indecisão, mas ele saiu na hora mais acertada. Essa angústia ele não tem, né? Sorte e também merecimento. Ele Merecimento. contribuiu Ele tanto vai para estar a aqui educação. daqui a pouco. É. Ele que foi, inclusive, muita gente expôs, muito Isso. Antoninho com o seu Isso, contra-cheque. terrível aquilo Essa ali. coisa horrível, né? Expôs, como tem exposto, os professores Os outros ultimamente professores. têm sido muito Até expostos. porque depois que o próprio prefeito Sérgio da Gameleira, no momento que ele, em 7 de setembro, eu até comentei isso hoje com a senhora, ele próprio expôs, porque ele falou, quem está ali reclamando, isso foi no desfile de 7 de setembro, quem está ali reclamando são os maiores contra-cheques. Quem pegou isso, né? E Acha vai, que é assim. não entende como é o processo. Nivelou todo mundo. E a gente sabe que tem um professor iniciante na carreira e tem um professor em final de carreira. É claro que o professor iniciante na carreira tem um salário bem menor que o professor que está no final da carreira. Né? É verdade. E também tem um professor de 40 horas que tem um valor. E o professor de 20 horas que tem outro valor. E o professor de 60 horas. É claro que nós só temos no município 2 casos, mas são professores de 60 horas. Então, cada qual tem seu valor de salário de acordo com a sua jornada, seu tempo e sua formação. Então, eu não posso dizer que todo mundo, todos os professores municipais têm salário de 14 mil, porque não é verdade. Eu contei aqui no levantamento que a gente fez, quem tem um salário de 14 mil, 15 mil, é o professor de 40 horas, já com 32, 35 anos de serviço e já com a sua formação sólida, ou seja, já está lá no mestrado. Sim. Entendeu? Então, são esse número. Mas a maioria dos professores está ainda no nível de licenciatura plena, outros têm 10, outros têm 15 anos, outros têm 20 anos, outros têm 5, então aí vai diferenciando o salário. Então, eu não posso nivelar e chegar aqui e dizer, o professor tem uma folha alta, tem um contra-cheque alto, porque não é assim. Perfeito. Murilo Ribeiro Marques, o Washington Pereira, ele fala aqui, os professores sofrem ainda com que não estão dando alimento. É isso mesmo? Tá escrito aqui, não estão dando alimento, ainda estão tirando a regência. Sim. Professores com dificuldades mesmo financeiras, porque é como eu coloquei para vocês, a regência é uma gratificação importante na carreira dos professores, porque tem outras gratificações de 10%, não é, de 15%, de 20%, mas a maior gratificação é a gratificação da regência. Então, quando você retirou, suspendeu o pagamento, fez muita falta. Almir Filho, que também está aqui, Cleito da Hora. Gente, a gente vai encerrar esse papo aqui com a professora Carol, agradecendo a sua presença. A professora Carol saiu há poucos instantes lá da Rádio Povo, onde nos deu entrevista, a gente convidou e ela abriu. Eu sei que tem hoje uma agenda cheia, mas ela veio aqui porque a ideia era justamente nesse espaço aqui a gente passar esse contato assim para falar da educação. Né, muita Wilson? Coisa, é verdade. Obrigado, senhora, por ter vindo aqui a nosso programa. O Adriano Duarte, que está aí também ligando com a gente, e deixarmos aí para a sua mensagem final, que a gente vai seguir aqui com o programa. Eu vejo que esse espaço assim, de discussão, de debate sobre educação é importantíssimo. Nós é que agradecemos
em ceder esse espaço, e gostaria de ler assim o último parágrafo do manifesto da PLB com relação ao professor da educação básica. Se o professor é um profissional essencial para uma educação de qualidade, é fundamental que haja vontade política para estruturar uma carreira mais atraente para essa profissão, com maior remuneração e progressão ao longo dos anos, atrelada ao desenvolvimento profissional. É preciso valorizá-lo porque ele é o responsável por auxiliar o país para dar um salto em seu desenvolvimento social e econômico. Pois é, e com essa mensagem, que é o manifesto, né, que a PLB lança hoje, assinado aí pela professora Caroline, a gente encerra esse papo com ela nessa manhã e através da professora Caroline e de todos que nos acompanharam, a gente envia aí o nosso reconhecimento ao trabalho, a importância dessa categoria profissional que merece sim ser valorizada, não tem que ficar só no discurso. Eu disse hoje na Rádio Povo e repito aqui agora, não adianta, toda eleição, todo político sempre a educação é prioridade, educação, mas muitas vezes não faz essa prioridade acontecer. Na prática não é verdade. Então a gente torce para que na prática também funcione. Tá bom, professora? Um abraço, leve esse abraço nosso a todos os professores e professoras, né, que estão aí no dia de hoje comemorando essa data tão importante para todos nós. Vamos no comercialzinho rápido. Vamos lá, volta. Daqui a pouquinho a gente já está voltando. Dá um abraço a Toninho, nunca mais eu... Tá bom, um abraço aí pro... A sua rádio. Moderna, alegre, criativa e atual. O futuro está aqui. JR Rádio Web, um novo conceito em comunicação social. Acesse nosso aplicativo no celular. Acompanhe a programação no Facebook, Instagram ou YouTube. Uma seleção musical top 24 horas no ar. Debate de temas que inquietam a nossa sociedade, com programas e entrevistados muito especiais. Se ligue em nosso site www.jrradio.com.br. Aqui é com nós. Voltar aqui. Vamos lá, estamos de volta, meus amigos. Fomos para um rápido intervalo, mas o Hora de Notícias já está de volta agora com a sua segunda parte, trazendo as principais notícias do dia para deixar isso amanhã muito bem informada, né, Wilson Novaes? Perfeito, nós estamos aqui de volta, já conversamos sobre o Dia do Professor e vamos agora pontuar, não é, replicar alguns assuntos que estão aí na ordem do dia das notícias. A Polícia Federal cumprindo um mandado de busca e apreensão na casa do deputado federal Luciano Bivar. Ele é presidente do PSL e fica lá em Jaboatão dos Guararapes, é Pernambuco. Aconteceu hoje, operação apura o uso de candidatura laranja pelo partido do presidente Jair Bolsonaro na eleição de 2018. Também são cumpridos mandados, né, na sede do PSL em Pernambuco e em uma gráfica. Tá mole não, viu? Tá mole não, Esse né? PSL aí, rapaz. É briga de todo mundo. Recentemente o presidente Bolsonaro brigou com o Luciano Bivar, que é o dono do partido. Teve aquele áudio vazado dele falando: esquece o Bivar, rapaz, o cara tá queimado mais que tudo. E aí logo depois tem essa busca e apreensão aí, tudo envolvendo aquela questão, né, das candidaturas femininas, que o PSL, segundo a polícia, né, teria utilizado laranjas, né, porque
30% da verba do fundo eleitoral deveria ser só para candidatas femininas, mulheres. Só que parece que teve um desvio ali, gráficas, tem todo aquele rolo, né? Nesse bolado Exatamente, aí, né? exatamente. Me permita aí você, Rony, e os ouvintes, eu vou fazer uma referência hoje a uma empresa por onde eu passei, tenho muito orgulho disso, que foi assim uma escola para mim, uma escola das mais importantes em minha vida, né, que foi o Jornal à Tarde, o Grupo à Tarde. Passei acho que 12 anos em duas partes. Passei 2 anos, saí, depois passei mais 10 no Jornal à Tarde e me permitiu fazer muitos cursos, muitas atualizações. Foi justamente no Jornal à Tarde que eu passei pela transição, né, da datilografia para o computador. Sim. Né, quando disseram, a partir de hoje, não mande mais matéria em lauda datilografada. Mande a matéria feita digitação em computador. Eu tomei um susto. Falei, querem me matar? Eu não sei nem o que é computador. Não tinha noção e tal. E tive que aprender na raça. Agradeço a Marcelo, meu amigo Marcelão da Serprol, que eu fui agoniado na Serprol. Marcelo, pelo amor de Deus, hoje dá playlist, né? Marcelo, me dá aí a base. Como é que eu faço no editor de texto do Word, né? Para aprender a digitar. Uhum. Aí eles mandavam assim, linhas, digite com X caracteres. Uhum. Eu aí mesmo criei. Eu sempre criei uma lauda e bati o dobro do caractere. Quando chegava lá, era complicado porque tinha que formatar, né? Sim. Aí o pessoal começou a ligar, rapaz, essa lauda sua aí, bate numa folha qualquer e tal. Mas o Jornal à Tarde está aí fazendo, resistindo, né? Porque tem o jornal impresso, tem online. 107 anos, a Bahia comemora isso e traz uma edição especial, né, em sua arte, diagramação, que estão agora passando por uma nova roupagem. Os leitores podem conferir o jornal impresso através do link, né, edição à tarde e no PDF. Muitas homenagens recebe o Jornal à Tarde, né, o Ernesto Simões e deu sequência com a família, e o Jornal à Tarde realmente é uma referência tradicional no Jornal Impresso da Bahia. Sem dúvida. Assim como foi o Diário de Notícias, o Jornal da Bahia, onde eu tive o privilégio de passar também já no final, ali na Barroquinha em Salvador, onde era a sede, e depois o Jornal à Tarde, que foi assim minhas escolas práticas dentro do pegar mesmo, era feito gozação, né? Que aqueles profissionais mais antigos, eles não perdoavam o cara do interior, né? Pisando em ovos. Mas é isso aí. Eu mando esse abraço. A Lu Leles, que foi minha companheira de jornal muitos anos, não posso deixar. João Lourenço, Zé Nilton Meira, foram os companheiros assim que eu trabalhei. Luizinho Cotrim, já falecido. Deixa eu me ver mais aqui. Ari Moura, que também passou pelo jornal. Souza Andrade, quando eu saí. Renato Ferreira, foi muita gente. Adaíris, pessoal da entrega, né? Sim, os jornais sim. sempre foram importantes. É quem levava os textos para colocar no correio, mandar, tinha ainda que ir pelo correio, né? Então, em suma, aí eu queria fazer essa referência ao Jornal à Tarde, que hoje está aí sendo reformulado e, ao mesmo tempo, muito reverenciado por esse... 107 anos, 107 é muita anos, coisa. rapaz, impresso, né? Impresso, e a gente lembra, Wilson, eu tive até uma professora lá na UESB, que ela trabalhou durante muito tempo na tarde, é jornalista Mário Weinstein, e ela contava, né, assim como a Cristina Serra contou quando esteve aqui, como Sim. que era, digamos assim, as redações antigamente, né, todo aquele glamour, né? as máquinas, muita gente trabalhando, né, porque realmente jornal vendia muito mais, né? Muito mais. Então era uma potência. Assim. Vou contar uma historinha rápida. O Jornal à Tarde, eu vou falar do Jornal à Tarde, nova fase, tinha Tarde Municípios, né? No meu professor, assim, que eu não posso esquecer, Sérgio Matos. E o jornal, rapaz, ele colocou as caminhonetes, né, na estrada para o jornal imprimir, porque imprimia 2 vezes. A primeira impressão, enchia o fundo do jornal, os caras voavam. Eu peguei um dia uma carona, que eu falei, não vou chegar inteiro, eu não chego em Salvador. Porque o cara voava no carro. Foram acidentes um atrás do outro. Acidentes graves, porque os caras tinham o compromisso de chegar
Quando você chegava 6 horas da manhã, ele queria dar aquela mesma coisa de que acontecia em Salvador, do cara passar na banca, colocar o jornal debaixo do braço, pegar o pão, o cafezinho e ler em casa. E isso era uma tradição, e quis fazer isso no interior, e fez por algum tempo. Agora o custo era altíssimo, né? Com essas caminhonetes fazendo essa interligação. E eu lembro de um fato, que eu vou rememorar aqui, é que uma época teve uma enchente de Jequié, enorme. A água chegou aqui atrás desse prédio, que fica aqui ao lado da nossa redação. E aí os caras fotografam e traz. Traz como? Traz, aluga um carro, um táxi, e vem trazer. Eu peguei um filme, aquele da Kodak, enchi de foto e desci para Salvador, subi para Salvador como preferido. Cheguei lá na redação, revelar, empendurar ali para secar o filme, né? E depois para colocar esse filme para passar para a redação. Aí o cara disse: ó, você fez um negócio errado. O que é? Você fotografou isso em colorido, isso tinha que ser preto e branco. Mas, rapaz, como é que eu ia achar um filme preto e branco que é uma altura dessa? Ninguém quer mais trabalhar com filme preto e branco. Não, mas tudo bem, a gente dá um jeito, mas não vai sair legal. Aí pá. Quando eu ligo para Jequié, e aí a água já desceu toda, já voltou tudo à normalidade. O jornal só saiu no outro dia. Hoje, você chega aqui agora, digita qualquer fato e vai passando em tempo real pro online. E vou lembrar outro fato agora mais recente, Rony. Eu saí aqui dessa redação, estava aqui fazendo um programa com você, e saí, fui aí no centro da cidade, ali no Calçadão. Encontrei um rapaz. E ele falou assim: Wilson, eu lembro de você do tempo da tarde, de um jornal à tarde. Eu, sim, pois não. O que é que há? Não chega mais jornal à tarde de Jequié, não. Falei: rapaz, eu soube que estava chegando 10, depois caiu para 5, vinha no ônibus, agora não chega mais nenhum, porque não tinha público. Só tinha aquele pessoal que senta na banca para ler, para o jornal não era compensador mandar. Ele falou assim: porra, e como é que eu leio? Eu falei: vai na internet. Não vou não. Eu quero pegar no papel. Eu falei: aí, meu amigo, a única coisa que eu podia dizer a ele, não disse para não ser grosso, é ir em Salvador. Né? Mas mudou muito essa cultura. Mudou, né? Agora Salvador, que eu acho impressionante assim, é que tem muita banca de jornal até hoje, né? Tudo bem que hoje as bancas de jornal estão vendendo carregador, vendendo tudo. Tá vendendo tudo, mas suco de laranja, brinquedo calda de cana, faz tudo. O cara tem que se virar. O cara tem que se virar, porque de fato caiu, né? A venda de revista e tudo mais, mas ainda assim a gente vê que Salvador tem o Correios, tem outros jornais ali que eles tentam, né, se adaptar, né? O Correios tenta vender CD junto com o jornal, né? Que é 50 centavos, um preço bem popular. Tem outro jornal lá, a Massa, que inclusive é do à tarde, né? O jornal da Bahia, Correio da Bahia. Correio da Bahia. A Massa saía em paralelo com o Correio. Isso, exatamente. Então a gente vê porque tem que usar os parques gráficos, né? E é complicado. E as pessoas, essa nova geração, eu diria assim, de tua idade para cá, você tem formação jornalística. Mas eu estou dizendo, a juventude aí, dessa idade para cá, perdeu esse hábito, né? Essa cultura do jornal impresso. Perdeu. Não quer nem ver. Quando eu pego um jornal assim que eu levo em casa, ninguém desperta. Parece um trambolhão hoje para essa geração, né? E a pessoa tinha o prazer de sentar, né? Ficar lendo. Mas, Rony, a gente já está quase chegando ao finalzinho do programa. É hora de notícias dessa terça-feira. Ontem, no final da tarde, foi um movimento intenso nas avenidas de Salvador, a partir da avenida chamada de Paralela, né? Sim. Toda aquela extensão ali, porque o pessoal, o grupo, né, de policiais militares que são ligados à Aspra, que tem o deputado Prisco, né, do PSC, deputado estadual, como líder, eles fizeram uma manifestação, saíram de uma assembleia e foram todos de vez em direção ao centro administrativo, onde fica a sede da governadoria. Sim. Aí você que conhece Salvador, fazer assim, fechar os olhos e pensar. Imagine no horário de 5 até 18, 19 horas, todos esses carros de vez com os protestos, com os pintados os protestos como é que se diz? Escrito nos para-brisas e tal. E saíram todos de vez. E aí congestionou tudo. Salvador ficou travado. Teve que ir a Transalvador, a Polícia Militar, enfim, todo o pessoal ir para a rua para fazer desvios, para tentar
que o trânsito das pessoas que não estavam numa manifestação pudesse ir para casa ou retornar de casa. Sim. Foi uma confusão. Foi uma confusão. E hoje eu estou lendo aqui o coronel Esturaro, né, que comanda lá esse setor, ele estava dizendo o seguinte: em respeito à mobilização, ele se refere a ela, foi uma tentativa de greve, mas ele colocou na conta de Prisco, deputado estadual, os transtornos pelos quais a população de Salvador tem passado. Ele disse isso pela manhã. Aí eu abro aspas para o que disse o Esturaro, o coronel. Esse transtorno na Avenida Paralela ontem foi culpa, tão grande culpa e única culpa do deputado Prisco. Os policiais que ontem que estavam presentes nessa situação, que beira ridículo, que causou transtorno à sociedade, não foram policiais em serviço. Foi o que ele disse. E disse o seguinte, ao responder essa questão, que garrafou o trânsito, ele ainda disse mais, que o próprio deputado se contradiz. Aí ele diz assim: o líder do movimento alega que há mobilização expressiva por parte da categoria. No entanto, grava vídeos chamando os policiais para aderirem ao movimento. Então, para que tanta convocação? O próprio soldado já sabe, hoje, quais são os objetivos disso. O soldado não vai entrar nesse rabo de foguete. Rapaz. Usou esse termo. O que ele propõe é praticar o crime. Ele que falou, né, o coronel. Também chamou a atenção dos deputados, demais deputados, pedindo uma resposta deles. Aí diz assim: ele representa a classe dos deputados. Ele representa a categoria parlamentar. Espero que os próprios colegas dele o aconselhem. Então essa situação, esse clima. Tá pegando, aí, né? Pois é. Está mobilizando e está levando alguns, agora a situação é complicada, né? Disse que Rui Costa desistiu de fazer a viagem internacional. Mas depois pra China. foi. Ele foi, né? Ah, não, ele foi à Itália, ao Isso, Vaticano. foi, exatamente. E voltou à Bahia, ele ia para a China, voltou para a Bahia para resolver essa questão do Prisco e também questão do óleo, né? Porque em Salvador já tá, o pessoal que trabalha nas praias lá tá tendo um prejuízo enorme. Já o pessoal já sentindo, né? Porque as praias estão com óleo que chegou aí, né? No Brasil. O Supremo Tribunal Federal, pessoal, retoma hoje, pela terceira vez, o julgamento do ex-ministro Gedel Vieira Lima e do seu irmão, o ex-deputado federal Lúcio Vieira Lima, do assessor parlamentar Job Ribeiro Brandão e do empresário e sócio da Cosbat, Luiz Fernando Machado da Costa Filho. Essas 4 pessoas são acusadas de lavagem de dinheiro e organização criminosa. É daquele caso dos 51 milhões encontrado em malas em um apartamento de Salvador em 2017. Entre os réus, apenas Gedel está preso. Ele está lá na penitenciária da Papuda. Já foi iniciado, começou a ser votado, mas hoje espera-se, ou pelo menos é o que a notícia está dizendo aqui, que tenha o final, né? Chegue a um final, julgue aí como é que vai ficar a situação dessas pessoas em relação a esses 51 milhões lá do bunker. É um negócio dureza, né? Engraçado que acharam na época as digitais. Não teve pra onde correr, Esse né? não é meu, não. Mas Agora o dedo tá aqui. É. E agora? 51 milhões, o cara diz assim: esse dinheiro não é meu. Não é meu. Pois é, vamos rapidinho, que futebol é para daqui a pouco, no Papo de Boleiro, professor Toninho de Michelino e o Rony Breiner. Mas eu vou falar aqui, trazer algumas manchetes, né, para você que sempre está acompanhando o Papo de Boleiro. Rafinha operou ontem e já se reapresenta depois de amanhã. Sim. Né, vai ter alta e volta para treinar, rapaz. Pô, que rápido, hein? Rapaz. Eu achei que ele ia A demorar. medicina hoje não tá brincadeira, não. Abre, foi uma cirurgia aqui invasiva, né, como eles falam. Sim. Precisou abrir, fez, e ele vai jogar ou com máscara, se ele se adaptar, ou possivelmente sem máscara, porque a preocupação maior, eu estou falando em termos de futebol, é o jogo contra o Grêmio, né? Que ele até seja poupado nas próximas partidas, né? Pelo Brasil. Tem 2, né? Isso, tem 2 ainda. O Flamengo pega... Vai jogar no dia 20. Amanhã ele pega o Fortaleza lá no Ceará, né?
Não diz isso não. Lá em Fortaleza. Porque se disseram que Ceará dá problema, rival. Ele não gosta, não. Lá em Fortaleza e depois o Fluminense, que aí é no Rio de Janeiro. Para Isso. depois vir quarta-feira o jogo decisivo aí para eles, Grêmio e Flamengo. Agora, o Ralf do Corinthians, que atropelou um idoso, 68 anos, já transferiu o idoso para um hospital particular e ontem ele esteve lá visitando, né? O Inter busca um substituto para o Aldair Helmas, na Argentina. Tem 3 aí que estão na possibilidade de vir, viu? 3 nomes. Você tem eles? Estão querendo trazer o nome gringo, né? O técnico. Coudet, Roland e Almiron. É. Técnicos argentinos. Acho que vai pipocar o técnico gringo depois do sucesso de Jesus e São Paulo aí. Né? Os caras. Pessoal a tendência tá agora. botando fé, né? E outra questão, ontem foi o Atlético que anunciou, treinador, Atlético Mineiro, né? Mansinho, passou lá pelo seu time, ficou Falou lá, que não queria ser treinador. Aí mas aí ele não queria era ficar na sombra de ninguém, a verdade é essa. Ele queria ser o cara. E não ficar na sombra, né? Surpresa essa Porque tinha contratação. o Cuca e tal, quando o Cuca saiu ele sabia que era complicado. E aí, o Fluminense que venceu o Bahia estava com risco de rebaixamento de 78%. Agora caiu para 12%, rapaz. Que uma vitória não faz, né? Emplacou bons resultados. Já o Cruzeiro está numa situação muito complicada, viu? O Abelão tá complicado, porque o Cruzeiro tem poucos pontos. Outros times que caíram, times grandes como o Internacional, o próprio Vasco, eles tinham pontuações maiores que o Cruzeiro na 25ª rodada. Então, matematicamente falando, o Cruzeiro tem muita chance de cair mesmo. Pois é, e outro detalhe, Brian. Imagine para um técnico com a bagagem de experiência, o currículo do Abelão, e ele ter que, né, levar para essa bagagem assim, rebaixei com um time que nunca foi rebaixado. Nunca foi rebaixado. É horrível, né? Eu acho que ele sai antes. Hein? Eu acho que ele pode fazer igual o Filipão, na época que o Palmeiras foi rebaixado, cair Pediu fora, o boné, né? abandonar o navio. Pode fazer isso, é possível, né? Pois é. A gente sabe. O Thales Magno, que é a grande estrela do Vasco, já se apresentou, né, no Sub-17. Sim. Né? Sub-17. Apenas 17 anos aquele E menino, impressionante. esse time que tá jogando aí caiu no cacete, perdeu pro O Japão foi o Sub-23, né? Pois é, mas futebol, sim. É impressionante, porque o time é muito bom. Bom, né? Tem Pedro, que jogava no Fluminense, tem Anthony do São Paulo, tem Douglas, que jogava no Vasco, do Manchester City hoje. Tem uma safra boa. Pois é. Quem não ficou lá foi o Renier, né? Renier, o Flamengo não deixou. Como é que vai ficar isso? Não tem um compromisso dos times. O Flamengo não quis nem saber. Dá punição? Não tem punição não. Tem porque o clube pode brigar por isso, né? Não vou liberar ele e quero Tô ver. precisando. Um bocado de jogador contundido, eu não tenho como dispensar. Os clubes da Europa não liberam muitas vezes. E o jogador sabe que fica chateado? Então, alguns ficam. Né? Porque a seleção brasileira. Incorporou. O empresário fica chateado. Porque o agente fica. Porque vai ter cheio de olheiro. A chance que o cara teve de valorizar, indo pra lá, logo tinha proposta, apesar que a multa rescisória dele é uma fortuna. É uma fortuna. Pois é, Rony, é o que nós temos aí do futebol. Hora de notícia hoje foi tudo tranquilo. Quero pedir desculpa ao ouvinte, porque ontem nós não tivemos o Papo de Boleiro e a primeira entrevista que fizemos deu um problemazinho, né? Que aqui no nosso sistema a gente ficou com problemas com o Fabrício Medeiros e não foi possível reproduzi-la, né? Acho que você já recebeu o material? Não. O Tico ficou de mandar, ele apresentou ontem no Centro de Cultura, né? A palestra dele. E pois é, a gente teve esse problema, mas acontece, né? Feito ao vivo, a gente sabe que às vezes acontece. Um abraço aí para todo mundo. Feliz Dia do Professor, um abraço aí para os professores, rede pública, rede privada, professores da área técnica e do IFBA, da Universidade Estadual do Sudoeste, de todas as escolas. Um forte abraço e a gente volta amanhã, sempre às 9 horas, com mais uma hora de notícias. Daqui a pouco, o Rony Brainer comanda ao lado do professor que está de pijama, né? Porque está aposentado, agora só dormindo, descansando, cuidando dos animais lá na fazenda. Toninho de Biquilino. Vai estar aqui. Ele vem? Vem. Aí ele me liga. Ontem ele ligou. Tá fora do ar lá. Então calma, Toninho. Você não é homem mais para vexar com nada. Um abraço, gente. Tchau.